Sejam muito bem-vindos a todo mundo que está aqui acompanhando nós no nosso novo episódio do Baixa Frequência Podcast. Hoje eu tô aqui com os meus amigos de sempre, que agora acabamos de cruzar a marca de 5 episódios, o que ninguém imaginou que teria. Hoje a gente vai falar sobre umas coisinhas muito interessantes aí. Eu tô aqui com... Quem tá comendo salgadinho, mano? Quem que tá comendo salgadinho? Pior que dá pra ouvir esse salgadinho muito. Comendo biscoito aqui, desculpa. Pode continuar, Ah, mano, finge que no não teu tá... tempo, no teu tempo, mano. Pera aí, eu vou mutar aqui. Pode continuar. Bom, eu tô aqui com meus amigos, o Renato, né, que tá meio ocupado ali agora, o Andy Oba, meus queridos, tio Andy na área. e o meu querido amigo Oda. Sou eu aí, gente, o Oda. É Cara, de polvilho, gente. Mó bom, eu gosto, é bom, hein? Mó marca boa, velho. Pior que ultimamente eu tô com muita vontade de comer Doritos, mano. Acho que eu comprei o segundo pacote e tô indo a fim de ir pro terceiro, em menos de uma Oxi. semana. Então, né, gente, o tema de hoje é o que mesmo? Então, hoje a gente tá aqui porque a gente quer conversar um pouquinho sobre jogos proibidos. Inclusive, antes da gente entrar, na verdade, nesse tema, eu queria falar um pouquinho, porque eu tive lendo alguns comentários aí sobre o podcast. Muito obrigado, inclusive, pelo feedback que vocês estão dando no podcast esses tempos aí. Tá sendo um bagulho muito legal. Eu vi um pessoalzinho falando que seria legal também se a gente falasse de coisas que não fosse só em volta de jogos também. E eu acho que a gente tem bastante coisa pra falar. Então, se você tá afim de ver isso, é bom deixar logo isso aqui no começo. Comenta aí embaixo nesse episódio mesmo. É claro, você pode dar temas também disso, como sempre, e também temas do que a gente pode falar. Você que tá assistindo a gente pelo Spotify, tem uma caixinha de perguntas aí, tá? Pra vocês poderem mandar. O Spotify agora aceita comentário também. Fala, Inclusive, você que tá ouvindo pelo Spotify, não esquece de dar 5 estrelas aí, que isso ajuda a gente. Verdade, isso ajuda Agora. pra caramba. Dê 5 estrelas, dê A 5 gente estrelas. pode falar de outros tipos de jogos também, como jogos de tabuleiro, jogos de azar. Tem um leque de possibilidades muito grande. Então, um tipo de jogo novo agora que tá saindo, né? Eu vejo uns canal do YouTube que eu assisto. É um tipo de jogo muito bom, que você Blasing, pega né? dinheiro. Uma parada assim mesmo. Tipo 5xBet, entendeu? Vamos falar. Eu acho bom falar gente desses jogos assim, entendeu? O jogo Tem de a azar, Funny né? Bet, né? A Funny Bet. Principalmente se Funny Copy patrocinar. Patrocinar ia ser muito mais legal ainda de falar. Não, só Então. jogando aqui. Pior que sendo honesto aqui, mano, se tivesse um patrocínio pra essas coisas, eu aceitaria, sabe? Mas enquanto não mandam, pô, galera, que paia, tá ligado? Eu aceitaria muito se me dessem uma faquinha no CS, mano. A gente Ah, tem não, que ter... cara. Ah, mano. A gente tem que ter um patrocínio antes do Rabiscos Tortos, então façam sua parte, gente. Confiamos em você. A gente já quer destruir o Rabisco Star, seria muito bom se a gente arrumasse um patrocínio aí. Você aí que é patrocinador de microfone, que quiser dar um microfone para um membro aqui do podcast, ele tá aceitando, tá? Cara, é o Entre seu em contato microfone que é pelo e-mail. fudido e você fala de mim. O seu microfone aí que é todo fudido. Falando de mim, Eu acho que o cara. seu PC é fudido. Meu Deus, eu estou falando de mim, o cara Acho que tá tu é um levando pro- fudido. Renato, você me ama, você só ainda não descobriu isso. O tema de hoje, que é jogos O proibidos. que significa jogos proibidos, então, hein? Ah, É. Ah, minha mãe não deixava eu jogar Mortal Kombat com a Kitana, sabe? Quando eu era pequeno. especificamente, o desmembramento, o gore tava tudo de boa. É, mas a Kitana, ela era meio... Eu vou deixar aí na tela pra galera ver como que era a Kitana, mano. Ela era tipo assim, sabe? Ela era várias imagens de uma mulher de Ela era meio biquíni, não era safada. isso, não? Ela era meio biquíni, mano. Época boa de ser gamer. Caralho, esse começo de podcast tá uma merda, hein? Sendo honesto. Pô, explica o tema aí, eu Não, mandei a começou a pergunta. acontecer tudo ao mesmo tempo. Eu queria pedir desculpas antecipadamente, porque minha família se reuniu na janela do meu quarto. E, então, Eu isso vi, aí, eles gente, estão vendo né? podcast de camarote, que da hora. Eu já Começa a sei como cobrar melhorar aqui. esse episódio. Ah, não, cara. Ô, Juan, pega a coca lá pra nós. Cara, eu tenho que te dar os parabéns. Você conseguiu fazer essa merda pegar, velho. Você conseguiu, mano. Tamo junto, Parabéns. cara. Tamo Comentem junto, agora, obrigado. Juan, peguem a coca Na verdade, pra você só nós. conseguiu fazer essa merda por causa da página do @pega a coca no Twitter que engajou. Passou a nossa. Que comprou a sua inclusive. ideia. Um abraço aí pro ADM. Beijão. Bom, mas o tema que a gente quer dar uma discutidinha e conversar um pouco hoje é sobre jogos proibidos, que é aquele tipo de jogo que acho que em todos os países já tiveram discussões sobre violência em videogame, esse tipo de coisa que todo mundo meio que sabe. E teve muito jogo na história que foi banido, por assim dizer, que a gente Isso. não tinha, que impossibilitou muita gente de comprar, ter acesso, jogar, experienciar esse tipo de coisa. E tem uma listinha aí bem grande de jogos que a gente queria dar uma discutida, porque tem alguns que até fazem parte da nossa vida aí, que muita gente nem sabia que foi banido, pra começo de conversa. Eu queria deixar claro, esse tema em si, não sei porra nenhuma. Os últimos Sei 4 nada. episódios eu não sabia quase nada também. Vocês Não, falam não, desse- só deixando claro, Não, assim. Eu acho que já pra você vai vocês ser o aí. Oda do episódio. Eu vou ser o Oda do episódio, vou ficar tipo aqui É que eu ouvindo. também não sei nada, Ô, não. Renato, Oi. vamos estabelecer um limite de memes que você pode criar, entendeu? Já criou a Coca, legal. Entendeu? Que, Não vem, cara, eu não vem. tô criando Chega. meme não, mano.
Tá criando o segundo meme já. Não, Vamos com calma. parei. Eu vou ficar mais sério, modo sério. Não faz isso não, Bom, cara. vamos falar então dos jogos aí que foram banidos. Pra quem não sabe, existe a classificação etária, né, de idade que cada jogo pode ter. Às vezes um jogo pode extrapolar isso, o governo pode não gostar e pode proibir sua venda no país. E é isso que significa um jogo banido, um jogo proibido que a gente vai estar falando hoje, certo, colegas? É isso mesmo. Vamos começar então. As pessoas realmente se importam com essa porra dessa classificação indicativa? Porque pra Nunca mim isso. ouvi falar, cara. Cara, é igual É tipo cinema. aquele. É igual Sabe quando filme. você pega uma capa de um jogo e tá tipo 18 ali no cantinho? Uhum. Essa é a classificação indicativa. Só que, tipo, eu nunca vi ninguém ligando pra essa parada. Nem me proibindo de comprar alguma coisa por eu ser moleque, tá ligado? Eu acho que é a mesma coisa de cinema. Mas o cinema pega um pouco mais firme nisso. Só que, por exemplo, você vai comprar um DVD. Nossa, ninguém compra DVD hoje em dia, mas na época que tinha DVD, comprava, né? Uhum. Ele também tinha a classificação etária e todo mundo vendia. Até Americanas vendia pra mim, no caso, né? Alugava. Então, é essa coisa. Tem porque precisa ter, eu acho. Faz parte da regulamentação. Que segundo o site Wikipedia, que era um site, né, nas épocas de escola, que o professor dizia que você não podia se basear nele, mas todo mundo se baseia, enfim. Existem vários jogos que foram proibidos no Brasil e também em outros países do planeta Terra, né? E a primeira coisa que eu tô pensando aqui, que eu tô olhando pra essa lista, é que a China proibiu menos jogos que o Brasil. E isso é estranho, né? A gente foi olhar a China proibiu 4 jogos e o Brasil ele proibiu 13. Faz Então, o Quais foram os L. jogos que a China proibiu? cara, vamos começar aqui, cara. Command and Quicker Generals, eu não faço ideia do que jogo que é esse. Football Manager. Esse Football Manager aqui é um pouco complicado, eu tô com medo de falar o porquê que foi banido e sei lá, explodiu o meu... Mentira, gente. Mas foi banido por causa de coisa de política, tá? Alguma coisa de geopolítica. Teve outro Mas jogo faz sentido também. isso daí, Oda, porque eu O quê? sempre tenho aquele ditado que não pode discutir futebol, política e religião. Não, mas aí você fez um take muito bem feito, cara. Obrigado, Obrigado aí. obrigado. Não foi bem feito, não. Obrigado. Foi horrível. Aí É por tem isso o que Hearts of proibiram. Iron, mano. Não faço ideia também de que jogo que é esse. Hearts of Iron, Eu já ouvi falar, eu acho que é de RTS. Sim, é por causa da Segunda Guerra Mundial Uhum. e é isso. E tem um jogo específico aqui que eu fiquei impressionado, eu não imaginava, que é o Fortnite, cara. Fortnite foi banido. Tá escrito aqui no Wikipedia que o Fortnite foi proibido na China, gente. Tá escrito no Wikipedia. Não sou eu que estou falando, vai reclamar aí com o Wikipedia, tá? Mas tá escrito aqui. Caralho, entendeu? velho. Tá faltando um aí nessa lista. Tinha aquele jogo de terror lá que ficou. Que eu lembro que tinha sido banido porque os criadores fez uma piada É com. o jogo taiwanês. Tem vários jogos que É não estão aqui, com Devotion. certeza. Devotion é o nome dele. Devotion? É. Uhum, dos mesmos Eu criadores do Detention. Eu lembro que todo youtuber que fazia vídeo sobre esse bagulho era sempre o jogo banido. Aí é só um jogo de terror normal. Que foi banido Pior por causa de que uma é. piada. E qual era a piada, vocês sabem? Era tipo alguma coisa... Era uma piada com o cara da China lá, o presidente, se parecer com o ursinho Pooh. Ah, Meu Deus, cara. Aí Meu Deus. o jogo foi banido pra. Mas era o pra cara sempre da lá. China ou era o cara da Coreia? Era o Xi Jinping, eu acho que é o cara da China. Ah, tá, conheço. Era esse mesmo. caralho, cara, o que foi isso, mano? Xi Jinping. Eu gostei. Põe. Rapaziada, eu acho que antes da gente falar do que foi banido em cada país, Ah, vocês acham que existe um limite pra um jogo? limite do quê? Um limite pra que ele seja censurado ou não? Vocês acham que existe algo que seja válido? Eu ou vocês acho. acham uma censura algo absurdo, independente do caso? Cara, eu não acho que censurar seja ruim, não. Mas eu acho que essa bagulho de regulamentar e, tipo, impossibilitar que crianças, por exemplo, botem a mão no Outlast da vida, eu acho muito importante. Porque exposição desses bagulho tão sério, principalmente quando é um jogo com muito gore, pra uma criança com a cabeça recém-formada, assim, faz uns impactos infernal nela, tá ligado? Ô, louco, eu tô normal até hoje? Uhum, tá sim. Tá assim, mano. Cara, mas é aquela coisa, independente dela não ter acesso ao jogo em si, ela vai ver no YouTube. Então, Ah, e precisa ter regulamentação no YouTube também, né? Acho, tipo assim, controle de mídia não é você censurar as pessoas. Quando começa a discussão, a galera fica, mas vai censurar tudo, e agora? É liberdade de expressão. Mas eu acho que existem
são coisas que menores de idade não deveriam ter acesso, tipo drogas, álcool, sexo, essas coisas, tá ligado? Assim, que criança não deveria ter acesso mesmo. Então, você evitar de alguma forma que elas tenham, eu acho justo pra caralho, né? Ou vocês Então, discordam de mim? Eu discordo. eu não gosto muito de impossibilitar, porque é um bagulho que fere muito na liberdade que a gente já tem todo dia, tá ligado? Eu acho que você parar assim do nada é muito pica, mas eu também acho que as pessoas, elas subestimam muito o impacto mental que alguma coisa pode ter em você, tá ligado? De você ser exposto a uma coisa muito cedo. Eu acho que isso é Por muito exemplo, subestimado também. eu sei que não tem nada a ver com o jogo, mas eu acho que exposição à internet, sendo uma pessoa muito nova, não faz bem. A gente tá vendo agora, a nossa geração tá vendo os impactos que exposição a longo prazo com a internet tá causando, né? Que são pessoas bem quebradas, sabe, assim, da cabeça. E eu acho que não vai demorar muito tempo pra gente começar a ter algum tipo de regulamentação no mundo inteiro com relação à internet, sabe? Pô, quem diria que botar um tablet na mão de um bebê de 3 anos iria gerar consequências terríveis pra ele quando fizesse 14, tá ligado? Quem diria, né, mano? Pô. É, eu acho que até você saber ler e escrever, assim, você deveria ser crime você dar uma criança na mão da internet, tá ligado? Porque, tipo, tem muito dessa porra aí do pai pegar, dar um notebook na frente da criança e deixar ela assistindo vídeo pra criança o dia inteiro, tá ligado? É, porque não cuida da criança, né? É, Uhum. só que existe uma diferença, que é a diferença que a gente. A gente até passou por isso aí, na real. Que o nosso foi certo, que é. Na nossa época a gente tinha. Nossa, a gente parece uns velhos agora. Mas na nossa época tinha. Como a internet não era um bagulho tão montado assim, a gente via pela TV. E na TV é um bagulho muito mais controlado. Porque o programa de TV ele é mais elite, tá ligado? Então não é qualquer um que pode ter um programa de TV. Hoje em dia qualquer um maluco que upar alguma coisa no YouTube consegue fazer conteúdo infantil. E conteúdo infantil não é um bagulho que é brincadeira, né? Então, seria interessante se pra você poder fazer conteúdo focado em criança, você ter algum tipo Você de. amar a criança. Não, você ser um pedagogo, tá Oxi! ligado? Algo assim, pra poder. Porque eu não tô entendendo, Eu Renato. pensei que você ia falar outra coisa, cara, no O meme. que você achou? Que você ia falar ao invés de pedagogo outra coisa, mas pode Eu continuar esse também assunto achei. aí. Meu É um Deus do pedófilo, né, céu, mano? cara. Caralho, velho. Perdi meu take, galera. Pode continuar vocês. Não, eu entendi o que você quis dizer. Ser alguém mais responsável, ter uma responsabilidade maior e até algum tipo de garantia que confirme que ele saiba fazer esse tipo de conteúdo. É, porque Tipo, se um curso Mas, de por exemplo, ó, eu sei, pedagogia. a maior parte do meu público que me assiste, a gente tem canal no YouTube, né? Fora que a gente faz aqui no podcast, pra quem só conhece a gente pelo podcast. Aí, tipo, fora o pessoal aqui do Baixa Frequência, no meu canal principal eu tenho um público que é majoritariamente adolescente, mas de vez em quando cai umas crianças lá no meu canal que dá pra ver que é criança, assim, até pelo comentário. E isso me deixa meio doido, assim, caralho, tem uma criança vendo essa porra desse vídeo, a gente falando sobre jogar gato do telhado, essas coisas assim, né? Que foi no meu último vídeo que eu postei. Então bate uma preocupaçãozinha, mas eu não tenho controle sobre como a plataforma funciona, né? Não é não, gente? Tá querendo tirar o seu da reta, né, mano? Né? É, Não? coloca todos os vídeos com restrição de idade. Não, tá doido? É, YouTube ué. Kids já existe esse tal de YouTube Kids aí, mano. Cara, eu sou contra isso daí. Isso O daí, que, cara. que você acha? Privar a criança de ver conteúdo bizarro, assim. Porque Porra! eu fui exposto a vários conteúdos que não deveria ter sido e não mudou nada, eu acho. Em termos de eu ser uma pessoa mais violenta ou algo do tipo. Não acho que, tipo, não é, ah, meu Deus, eu estou sendo exposto à violência na internet, isso vai me deixar violento. Acho que não acontece isso, mas acho que gera talvez problemas mais sociais, de empatia, por exemplo, muito novo você ser exposto à pornografia. É um negócio não muito legal, isso mexe realmente com sua cabeça, sabe? Só que aí você não acha que quem deveria ver isso são os pais? Não, acho que não, porque, tipo, querendo ou não, se os pais decidem que a criança pode ter, não necessariamente os pais são as pessoas mais, sabe, que vão saber melhor o que uma criança precisa, tá ligado? Você Acho que os acha que pais o não têm governo informação. vai saber mais que os pais? Não, acho que, por exemplo, um profissional em pedagogia que sabe, olha só, tô estudando aqui como crianças funcionam desde sempre, tá ligado? Passei minha vida inteira estudando isso. Acho que esse cara, ele vai saber melhor como lidar com uma criança do que o pai. Então, assim, ah, meu Deus, a gente fez um estudo aqui e percebeu que essa coisa aqui tá fazendo muito mal pra crianças com uma exposição a longo prazo.
a gente regulamentar isso seria interessante, tá ligado? Isso Eu não tô falando já que acontece, né? já Isso aí. acontece, por exemplo, pô, você querendo ou não, Renato, você foi vacinado quando você era pequeno, tá ligado? Tem pai anti-vacina. Imagina se a gente deixa liberdade sempre na mão dos pais. Aí os pais anti-vacina falam, porra, não vou vacinar o meu filho, não. Não quero. Acho que vai vir um chip dentro da vacina e a criança vai explodir. E aí, tá ligado? Aí começa a voltar a doença que já era pra estar acabada há muito tempo, assim. Aí é paia, né? Olha que paia. Um monte de criança doente porque os pais são anti-vacina. Então acho que não necessariamente os pais são as pessoas que mais sabem da melhor forma possível como cuidar de uma criança. Ou, por exemplo, cara, eu tive amigos que foram apresentados à pornografia por conta do pai. O pai chegava com uma revista e mostrava com medo do filho, entre muitas aspas, vira gay. Aí apresentava a pornografia muito cedo pra criança pra, sabe? Isso aconteceu com amigos meus, sabe? E isso fez muito mal, porque eu tive amigos que eram viciados em pornografia, sabe? Então, eu acho que não necessariamente o pai e a mãe vão ser. Cara, Mas é meio polêmico falar isso, né? Falo. Não, faz sentido. eu sou contra também. Eu tenho um problema muito grande com isso, com pessoas chegando até você e te mostrando alguma coisa que você nunca teve contato, né? Mas eu acho que se a pessoa procurar por conta própria, o problema é dela. Só que eu sofri com isso quando eu era. É bem pesado falar isso aqui, né? Vocês querem que eu não fale, mano? Ou Só não? se você quiser, mano. Eu posso falar. É. Quando eu era criança, eu fui exposto, cara. Me mostraram vários conteúdos, assim, revista da Playboy, Gore. Eu também me apresentaram um gore muito novo, mano. Como saber se você foi traumatizado na infância? Você lembra até o cheiro daquele dia. Eu lembro como se fosse ontem. Eu vi aquela revista Playboy e eu não conseguia entender o porquê que aquilo estava acontecendo. Eu não conseguia entender. Não era só uma mulher nua, eram atos, né? Atos aí libidinosos acontecendo ali, explícitos na minha frente que eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto um adulto pelado, tá ligado? E eu vi aquilo na minha frente e o que aconteceu? Que eu cheguei em casa com aquilo na minha cabeça traumatizado. Eu perguntei pra minha mãe, é verdade que isso, um homem e mulher? Minha mãe olhou pra minha cara na hora, ela sabia o que tinha acontecido. Eu não vou citar quem foi que me mostrou, mas foi a mesma pessoa que me mostrou o Gore eu tinha, sei lá, eu tava na quarta série, Nossa, eu tinha pavor, aí chegava, tipo, alguém com um vídeo, assim, no celular, Nossa, isso era Nossa, horrível. Isso é era muito... horrível. Cara, na época que tava no hype, né, a galera matar a gente no Oriente, lá do outro lado, com uma facada no pescoço, por exemplo, coisa básica, assim. E chegava na escola, o cara puxava o celular assim, olha só o que tá aqui, aí todo mundo ia ver, era uma faca atravessando uma cabeça, né, aí você falava, porra, uma serra elétrica, um cara sendo cortado com um machado, mano, Sendo era um bagulho muito executado, né? absurdo. É, gente sendo executada. E aquilo ficava muito na minha cabeça. Porque, tipo, eu ficava enjoado e passava muito mal. Eu ficava com aquilo na mente por muitos dias, sabe? Qualquer coisa minimamente violenta eu ficava muito mal de vez. Isso eu acho que depende de pessoa pra pessoa. Eu sou extremamente sensível a qualquer conteúdo, assim, real de violência. Eu sei separar. Por que que eu acho que filmes, séries, jogos violentos não devem ser proibidos de maneira nenhuma? Porque eu sou uma pessoa extremamente sensível com violência explícita, né? Com gore. Só que eu consigo assistir filmes, séries e jogar jogos tão extremamente violentos sem sentir absolutamente nada. Por quê? Porque eu sei separar a realidade do virtual. Consigo fazer isso. Eu sei o que que é real, o que que não é. Então, pra mim é tranquilo. Ou isso é um bagulho muito louco, né, velho? Sim. Porque tem esse ponto mesmo que, tipo, o videogame não importa o quão realista ele é, nunca vai ser tão impactante, mano. É bizarro, porque, tipo, eu já me questionei por que se os dois são tão próximos, por que um acontece e o outro não? E é tipo que a gente tem essa consciência de que é um jogo. Sim, a gente sabe que é uma simulação desde o início que a gente senta ali É. pra ter a experiência. A gente sabe. Não é como se você acordasse sem saber como você dormiu em um mundo diferente ali. A gente sabe exatamente o que a gente tá fazendo. Eu acho que é por isso que é importante. Você aí que joga videogame. Ah, eu jogo Super Mario. Ah, eu jogo Animal Crossing. O Cityville lá do Facebook. Ah, eu jogo Stardew Valley. Não interessa o jogo que você jogue. Não interessa se você joga o COD ou The Sims. Não interessa. O que interessa é quando aparece algum político falando que videogame incita violência, você tem que ser contra. Bater a mão na mesa e falar, não é verdade. Por quê? Eu não sou nenhum estudioso da área, não tenho nenhum diploma sobre sobre violência em jogos, mas existem estudos que provam que isso não tem correlação, entendeu? Você pode pesquisar, você vai ver que não faz sentido proibir videogame porque tem crime acontecendo no seu país. Não faz sentido. Agora, Uma outros coisa que eu acho que faz muito mais mal
jornal do que videogame, a exposição que a gente tem, por exemplo, ao noticiário da televisão meio-dia, cara. Eu cresci Nossa, ouvindo. muito mais. É, eu também Eu, acho. eu cresci ouvindo na televisão as coisas mais macabras e sempre com uma música de quase de terror de fundo, aqueles jornais locais, o cara que teve o CPF cancelado, aí mostra com um borrão assim um monte de sangue no chão e mostra o pé do cara assim, tá ligado? Com um saco em cima. Então, tipo, cara, o que aconteceu aqui? E botando medo na população mesmo. O terror está nas ruas, assassinato não sei o que, tal pessoa não sei o que, tá ligado? Um monte de barbárie sendo mostrada na mídia, na televisão, e eu com os meus 8 anos de idade vendo tudo aquilo porque meu pai e minha mãe achavam que era mais interessante eu como criança assistindo no jornal e saber da realidade do que, não sei, provavelmente com 8 anos de idade tá assistindo desenho, sabe, animado ali no meio dia antes de ir pra escola. Ah, e também presenciar violência, não sei se vocês presenciaram, tipo, violência bruta na frente de vocês, mas porra, vocês já aconteceram na rua de vocês, ou na rua de cima, ou em algum lugar do bairro, de rolar um acidente muito grave, ou se aconteceu com um carro com seu pai, sua mãe, e vocês passam na rodoviária, assim, numa BR aleatória e tem um carro desmembrado ali com muito sangue em volta. Isso já aconteceu comigo, é aterrorizante. Isso não tem nada a ver com jogos proibidos, gente, perdão. Eu ia falar que Mas essa parada é interessante porque um dos jogos proibidos que mais popularizou de ter sido banido, se eu não me engano foi no Brasil mesmo, foi o Duke Nukem 3D, ou Duke Nukem 64, eu não lembro agora. O seu banimento aconteceu devido a esse pensamento de jogos transformarem as pessoas em pessoas violentas, porque, pra quem não sabe, aparentemente um cara fez um massacre e ele era mega fã. Ele era muito fã desses jogos, assim, de Duke Nukem, por isso que baniram o jogo. era o próprio moleque Columbine, pô, eu lembro. Eu Era acho. o de Columbine? Eu não sei se era Doom. Eu acho que era Doom de Columbine. Que era aquele Não. Doom. O de Doom pode ser. Eu tô falando do que foi no Brasil mesmo. No cinema? Não lembro desse. Putz, é porque faz muito tempo. Pô, a gente nem era nascido, na real, quando aconteceu. Mas eu acho que, deixa eu até ver aqui, era um rapaz de 24 anos que cursava medicina. E aí ele foi no Shopping Morumbi e foi no cinema e começou a metralhar todo mundo, né? Não sei se metralhar, mas começou a disparar lá. Isso gerou uma comoção enorme, principalmente por ele ser fã de jogos em que você atira. Então, por isso que veio muito essa assimilação de jogo deixar violento. Isso é muito bizarro, mano. É porque, tipo, se o cara falasse que o filme dele favorito era Rambo, não ia ter o mesmo impacto, tá ligado? E é só porque, Definitivamente não ia ter. Exato. e é só porque os caras querem criar esse impacto. Uhum, eu também sinto isso. Tanto é que filme não tem esse problema. Você não vê a galera falando, pô, assistiu. Não vou conhecer. Assistiu John Wick e deixa violento. Então, existem séries também que são muito gráficas, como o Game of Thrones. Eu lembro quando eu assisti Game of Thrones pela primeira vez. Cara, eu não quero nem descrever a cena, mas foi pensa numa galera criativa pra fazer gore, sabe? Pensaram muito, mas muito, muito, muito bem em fazer uma cena ali, onde o cara arranca a língua do outro amiguinho pela garganta, ele enfia o braço. Eu lembro dessa cena. Mano, explode cabeça, tá ligado? É muita coisa. Cara, tem uma cena que uma grávida, o cara enfia uma faca na barriga da grávida várias vezes, assim. Eles são doentes, assim, são cenas doentias. E são pessoas reais, né? São pessoas atuando. Então, não houve discussão. Ou houve discussão, mas é aquela discussão, tipo, e esse Game of Thrones aí? E virou até ligado? uma propaganda positiva em muitos Sim. lugares. Em muitos sites. Olha como é violento, olha. Não... Eu lembro que o Game of Thrones um dos bagulho que mais puxou as bolas do Game of Thrones foi porque essa série não tem medo de matar personagem. Exato. Era essa frase que eu pior que escutava. é mesmo. Mas ela tem medo sim, tá? Quem assistiu Game of Tem Thrones mesmo, sabe tem que mesmo. tem personagem lá que morreria, tipo, na primeira oportunidade e ficou até o final. Mas tudo bem. Esse episódio não é sobre séries, né? A gente pode fazer episódio sobre séries. Se vocês quiserem animes. Animes ou séries, vocês que escolhem aí. A gente faz o próximo. Eu não sei quase nada dos dois, mas eu consigo dar meus pontos. Não, cara. É porque eu não assisto, cara. Eu sou o cara dos jogos, tá ligado? É bem pouquinho de anime, mas a gente pode. Dá pra ter um take, não? Dá pra começar alguma coisa. Eu posso falar sobre os meus favoritos, que eu ainda tenho os meus favoritos, mas eu não tenho visto tanto. Calma, gente, é só um episódio só. Vamos puxar aqui pra minha telinha aqui, que eu tô vendo os jogos proibidos no Brasil, segundo o Wikipedia, novamente. Pode ter jogos que não estão aqui. Só tem um jogo que foi banido por não ser violento.
Os outros 12 jogos foram banidos por impacto de muita violência, impacto de muita violência, impacto de muita violência. E o único jogo que foi banido foi God of War, banido por direitos autorais. Eu não sei o que aconteceu, mas foi banido por direitos autorais, é que tá dizendo aqui, tá? E teve outro jogo que não foi banido também, mas porque o jogo foi cancelado. Os caras decidiram banir o jogo antes dele ser lançado, tá? Pô, o pior é que isso aconteceu com outro jogo também. Nossa, eu não vou saber falar o nome dele, é Thrill Kill, alguma coisa assim. Ele era um jogo de Play 1 e ele teve muito problema porque ninguém queria publicar ele. Se eu não me engano, essa é a história. O jogo já estava quase finalizado e eles estavam tendo problema com licenciamento, com quem ia publicar, e naquela época, basicamente, empresas não lançavam jogos sem uma publisher da hora, porque não era costume na época, né? Por isso que a gente nem fala de indie daquela época, porque sempre tinha alguma publisher por trás. Porque precisava, né? Meio porque que a publisher é a distribuidora. E aí fazia os cartuchos, fazia as fitas. E nessa era de Play 1, o jogo tava quase finalizado. E por conta disso, dele já ser, se eu não me engano, quando anunciaram ele e mostraram imagens dele em revistas, eu acho que nem tinha trailer. Todo mundo caiu matando pra cima, de muita violência. Nele você controla... Ele é basicamente um Smash, é um jogo de luta arena, em 3D, que você controla loucos num hospício. E aí, por exemplo, tem um cara lá, se eu não me engano, que ele não tem braço, aí ele luta com as pernas, sabe? Aí tem outra que não tem rosto. Então, são uns personagens bem bizarros, assim, e eles estão num manicômio se matando, e é um jogo de arena, então são 4 personagens lutando e cada um contra si. E o jogo, ele tava tão quase pronto, antes dele ser cancelado, eu não sei se ele chegou a ser banido antes de lançar, mas eu sei que criou tanta polêmica que foi um dos motivos dele ser cancelado, que vazou, e hoje em dia você pode jogar ele, mesmo ele nunca tendo sido lançado, e os únicos problemas que ele tem, se eu não me engano, são alguns personagens não ter final próprio, porque de resto o jogo é realmente jogável, tem personagem, dá pra você jogar até de 2 pessoas, por exemplo. Então é muito danoso, em alguns casos, o que a censura pode fazer. Censura não, né? O banimento. Inteiro, né? Um projeto já quase finalizado e fuder com o bagulho, sabe? Exatamente. Mas assim, por um outro lado, eu entendo as pessoas que têm medo disso. Porque imagine, um senhorzinho de idade, que os jogos que ele jogou foram tipo o jogo da cobrinha, tá ligado? O Atari. E aí ele vê um jogo super, super gráfico ali, quase indistinguível, tripa voando, uma pessoa o dia inteiro, assim, nossa, comemorando, né? Falando, ele vai estranhar, essa pessoa vai estranhar, essa pessoa vai achar que tem alguma correlação, entendeu? Mesmo não tendo, a pessoa vai achar. Então eu entendo o preconceito, o pré-preconceito que se gera. Não existe a palavra preconceito, preconceito. É redundante. Mas esse preconceito, principalmente do pessoal mais velho que tem esse preconceito, né? De que jogos violentos criam esse factoide de a violência vai aumentar porque tem um joguinho ali que é um personagem infantil que desce a porrada em outro personagem infantil, como no caso do Happy Tree Friends. Esse foi o jogo que foi banido antes de ser lançado e que foi cancelado, e eu tô vendo aqui as imagens dele e cara, da série, pô. Dessa mesma série da série do... É o desenhinho, Happy Tree Friends. Eu nunca vi o Happy Tree Friends. Nunca vi. Essa foi uma parada que me traumatizou quando eu era criança, eu assisti. Eu não sabia. É uns desenhos bonitinhos, né? Aí o cara, pô, é uma desgraceira. Um castor pisava no caco de vidro, aí caía a lâmpada no zóio dele. Eu lembro dessa porra. Nossa, daí me marcou bastante, é bizarro. E o jogo é bem nesse nível, assim, sabe? É sangue pra caramba aqui que eu tô vendo. Então, e aí imagina, um monte de velho, assim, né? Porque é isso que compõe os nossos líderes, né? Um monte de velho olhando pra esse negócio. Vai banir mesmo, entendeu? Eu não sei se vocês viram, recentemente teve aquela reunião nos Estados Unidos sobre o banimento do TikTok no país. Eu não sei se vocês chegaram a ver a audiência inteira ou não, mas eu vi alguns clipes da audiência e, cara, é muito engraçado como os caras que estão ali, eles não fazem a menor ideia do que caralhos é o TikTok. Eles tratam como uma parada muito alienígena, sabe? Tipo, é muito santo, se vocês tiverem um tempo assim pra ver, cara. É um monte de velho com gravata e terno falando sobre vídeos que adolescentes dão risada e falando, putz, isso daqui faz mal, hein? A gente não deveria deixar nossas crianças terem acesso ao TikTok. É muito engraçado, cara. Nossa, É o suco dos Estados Unidos, sabe? Muita Não há ignorância, dúvidas, mas... não há dúvidas que o TikTok ele faz um pouco mal, sim, não há dúvidas.
Ficar o dia inteiro consumindo TikTok, não há dúvidas que vai te fazer um pouco de mal. Só que eu vi Qualquer um dos coisa, né, mano? trechos. É, eu acho que Não, é qualquer coisa fica Não, o mas dia o, inteiro. o TikTok ele é compulsivo. Quem consome TikTok aí vai se identificar com o que eu tô falando. Você entra no TikTok só pra ver o que tá acontecendo. Você fica 2 horas lá. Ele é compulsivo, entendeu? Ô, pior Então, que eu senti isso com shorts. é a mesma coisa. Começa pouquinho, pô, você vê um dia, aí depois de 3 dias você vê de novo, aí depois você tá vendo todo dia, mano. Aí toda vez que você vai cagar, você assiste lá o TikTok, o shorts. Eu não Porra, aguento mano. mais ouvir No você falando de podcast, mano. cagar. Mas enfim, Tá no podcast, cara. deixa eu continuar o raciocínio aqui Desculpa. que eu tava. Mas eu vi um dos trechos dessa. Foi uma reunião? O que foi? Foi É tipo uma audiência, uma não sei direito. Não audiência? entendo nada aí de advogado. Sem se você estiver escutando podcast, aí te amo. Eu vi um pedaço que foi uma pergunta que eu não consigo entender como um ser humano daquele foi colocado naquele lugar, entendeu? Foram escolher de todos os seres humanos ali que poderiam estar ali, criticando o TikTok, escolheram um ser humano que fez a seguinte pergunta, mais ou menos assim: Ah. o TikTok consegue acessar o Wi-Fi do usuário? Como que um aplicativo de internet não acessa a internet, cara? Que pergunta é essa? E por que isso seria um problema, sabe? Foi a pessoa que estava lá, né, respondendo, deu um sorrisinho, porque não tem como você ouvir uma pergunta dessas sobre um aplicativo que é literalmente uma rede social online. Então, eu acho que o TikTok, ele é um pouco forçado, assim, é perigoso, né? O algoritmo do TikTok é meio perigoso. Só que proibir o TikTok, sou contra, 100% contra de proibir qualquer coisa que não faça diretamente mal, assim, que seja feito pra criar o mal, né? Esse bagulho era. Hum. É a desinformação, mano, de pessoa que não se informa antes de poder discutir sobre esse assunto, que é o que atrapalha muito o bagulho. Você falou nesse bagulho dos velhinhos ali que olham pra isso e ficam assustados. Eu lembrei de um bagulho que tem a ver com jogo, mas não é jogo eletrônico, é o jogo de tabuleiro, RPG de mesa. Que Nossa, esse é top. na década de 80 teve um bagulho chamado Satanic Panic. Que era tipo Era um surto coletivo nos Estados Unidos que o pessoal tava, tipo, maluco, achando que tinha um surgimento de culto religioso satânico na A quarta, sociedade. a quarta temporada de Stranger Things faz meio que referência a isso com aquele. Eu não esqueci o nome daquela blusa horrível que a galera que gosta de Stranger Things usa. É o Lembra o nome? Ou Hellfire não? Club. É o Fire Club, fizeram referência É. a isso. Enfim, aqui no Brasil também teve uma parada assim. Não foi na mesma proporção e não foi a mesma coisa, tá ligado? Que não foi com RPG, mas foi com jogos. Que foi quando rolou aquela notícia de que um garoto teria matado o pai e a mãe e ele jogava Assassin's Creed, que tem até aquele famoso vídeo que eu boto agora na tela, ó. Nossa, é verdade. Do mano falando Assassin's Creed, Assassin's Creed. Aí eu falo assim, se não me engano. Assassin's Creed. Ah, mas eu Cara, lembro disso daí. Tem um brasileiro também, um vídeo brasileiro que Assassin's Creed. Eu não sei se não viram isso, não. Muito acho bom que é isso daí. exatamente disso que a gente tá falando. É Não, pô. aquele mano que morreu, pra você ter noção, esse mano ele morreu, ele tinha câncer e ele não procurou tratamento médico porque ele foi procurar tratamento religioso alternativo pro câncer dele. Então, você vê como o cara era bem da cabeça. Ele foi um dos caras que ajudou a propagar pra muito idoso, pra muito pai, muita mãe, que jogo era coisa do diabo, era coisa do demônio e que trazia Aham. violência pras nossas casas. Então, tipo assim, lembra que eu falei, né, dos jornais da tarde, que a gente assiste na televisão? Aquilo ali eu acho que são um dos maiores responsáveis pelo pensamento coletivo da sociedade, quando se trata de qual é o perfil de um criminoso, ou do que jogos impactam na sociedade, de como a gente deveria se portar no nosso dia a dia e etc. Cara, esses programas de televisão que tocam nas televisões assim o dia inteiro, na casa de milhões de famílias, porque, cara, tem uma diferença entre você escutar um youtuber que tem um público de 1 milhão de pessoas por vídeo e um jornal na televisão que, pô, em horário de pico ele bate 12, 13, 14, 15, 20 milhões de pessoas escutando, tá ligado? Então, porra, pelo amor de Deus, esses caras têm muito mais influência e não existe uma regulamentação de verdade em cima da televisão, porque, cara, se eu não me engano, eu tava vendo um vídeo, eu não lembro de quem, eu acho que era do Maninho que tava fazendo um vídeo sobre esses jornais, e ele falou que esses programas, eles quebram, assim, mais de 100 a 200 regras que o jornalismo precisa ter, tá ligado? Na hora de você fazer jornalismo, você precisa, tá ligado? Eles passam de todos os limites, eles expõem privacidade de pessoas, eles expõem rosto de criança, eles são o diabo, tá ligado? É literalmente o diabo, tá passando o diabo na sua televisão meio-dia e você tá aplaudindo aquilo, sabe? Então, é horrível,
o jornalismo na televisão brasileira é terrível. Quebra todas as regras do jornalismo que vocês imaginarem. E a gente tá preocupado com jogos, tá ligado? As pessoas estão preocupadas literalmente com jogos e não com a porra dos jornais que passam na televisão o dia inteiro. E que se foda, tá ligado? Ah, mano, sério, não dá. Pra mim não dá. Um cara É que sem quebra noção. muito a regra também, ficou adendo aí. O Celso Russomano. Nossa, isso aí eu sou fã, hein? Isso aí Também eu sou sou fã, fã de eu gosto pra carteirinha, caralho cara. dele. Uma meta aí em São Paulo aí, ver se a gente encontra ele pra tirar uma foto. Tem Ah, duas em pessoas época de que eu quero eleição, conhecer. certeza que a gente encontra, mano. Duas pessoas que eu quero conhecer. A primeira é o Celso Russomano e a segunda eu não posso falar, né? Se eu falar, Sou eu? você... Não. Não? Ah. Mas você gosta dela também, dessa pessoa. É, O yo! Paulinho? Não. Ah, o Yo! Ok. Nossa, vai ter um corte agora. Não tão recentemente aconteceu, né? A gente falou, acho que no primeiro episódio, sobre polêmicas que estavam acontecendo no Brasil, nossos políticos, né? Vou colocar assim, no plural, pra não ofender ninguém. Nossos políticos aí querendo botar a culpa da segurança pública falhar diariamente em joguinho de tiro. E aí, cara, isso me fez lembrar do Counter-Strike, que foi banido no Brasil. Não sei se já era, né, um jogo que já existia até o competitivo, né? Porque o 1.6 foi o que começou aí todo o competitivo no Brasil. Não existia competitivo, tá? Você que assiste aí o seu Valorant, o seu League of Legends, é um mundial aí. Não existia no Brasil esse negócio. Competitivo, você fala de partida Campeonatos. ranqueada? Ah, tá, de campeonato. Campeonatos assim, o time Team One versus a PEN. Isso não existia. Isso começou a acontecer devagarinho no Brasil. E o que se falava muito nessa época, isso aí são as pessoas que viveram isso, que falam, não eu. É que você era considerado um fedido vagabundo se você jogasse profissionalmente qualquer videogame, que era coisa de maluco, né? Hoje os pais torcem pros filhos serem pro em League of Legends ou em Valorant, ou em CSGO. Aham. E aí proibiram o CSGO porque dá tiro, você consegue dar tiro no CSGO, cara. O CSGO? Proibiram. CSGO não, o CS acho que foi 1.6. Foi Ah, Counter-Strike, Provavelmente tá, foi mano. o tá. CS lá da época do Fallen, né? Você tá falando. É a época do Gaules, É, que foi quando entendeu? surgiu o cenário, né? Aham. Começou a Realmente. surgir ali. Uhum. Então não tinha dinheiro envolvido, sabe, assim, na indústria nacional. Não tinha, mas foi revogado, não sei quanto tempo depois. Não valia muito a pena lutar por isso, sabe? E por que baniria? Eu fico pensando, cara, não é como se a gente não tivesse outros problemas no Brasil. Porque é Tô meio falando do Brasil. estúpido se você pensar mesmo. Traz Mano, pra mas frente. tipo, não é nem questão de ser estúpido ou não, mas é muito mais fácil você direcionar um problema, Culpar. achar um culpado, direcionar todas as consequências de um problema pra um único alvo. Fica muito fácil pegar problema de educação, problema de acesso à informação, problema no próprio jornalismo na televisão, esses monopólios gigantescos de televisão com os bilionários absurdos por trás, querendo rodar propaganda ali e ganhar muito dinheiro. É muito mais fácil você achar um alvo, colocar toda a culpa naquele alvo, no caso dos jogos, do que você olhar e falar, putz, se pá, a gente precisa remodelar o funcionamento de como a mídia no geral funciona, sabe? Não só a questão de restrição de idade, mas o que passa na televisão. Por exemplo, cara, não sei se vocês lembram, uma coisa que aconteceu há uns anos atrás, que foi inclusive o que gerou o fim da TV Globinho, e aí talvez vocês concordem comigo nesse ponto, que é propaganda pra criança, publicidade, sabe, pra criança. É uma parada que não era permitida, e aí quando as leis começaram realmente a funcionar, eles só pegaram e falaram, pô, agora que a gente não pode mais rodar 1001 propagandas a cada 5 minutos para as crianças que estão assistindo desenho aqui na televisão, a gente vai só tirar do ar. Chega, né? Tipo, a gente não precisa... Mano, ligaram uma furadeira aqui, mas tipo, a gente só não precisa. Eu lembro, ô Andy. Eu assisti a TV Globinho, porque a TV Globinho ela tinha uns desenhos muito bons ali. O SBT ainda não batia de frente, tá? É bom de companhia, né? Quando começou a passar no SBT, aí acabou pra mim, tá ligado? Só fiquei no SBT mesmo. Por isso, mano, enquanto parou a TV Globinho. Foi por isso, cara. Max, você nunca viu uma propaganda? É porque você né, menino novo, né? Mas, cara, a propaganda era uma atrás da outra de crianças Vai brincando. encarar? Cedo. É o Hot Wheels? O Hot Wheels, o Max Steel, eu não aguentava o Max Steel, eu achava muito chato, mano, a propaganda do Max Steel, porque não parava a propaganda do Max Steel, cara, e era um moleque brincando com o Max Steel, e era sempre uma criança. Eu era criança, tipo, nossa, aquelas pistas de Hot Wheels eu ficava babando, tá ligado? Eu ficava assistindo assim, ó, Era me foda babando inteiro. demais. Nossa, pior que E- aquela Tubarão! Não só isso. Essas pistas de Hot Wheels, elas é o maior clickbait da história, que bagulho é uma bosta, Nossa, velho. era muito horrível. chato. Você brincava É muito- 3 vezes e não queria mais ver.
Sim, sim. E eu lembro que aconteceu o seguinte, eu assistia, né, todos os programas infantis que tinham, e eu fiquei maluco por uma pista da Hot Wheels. E aí eu acho que é daí que tiraram, né, de que não pode, os estudos foram feitos e chegaram à conclusão de que não é legal propaganda infantil. Cara, os meus pais ganhavam em torno de 560 600 reais por mês. Essa era a renda da minha família na época. Tá? É muito pouco dinheiro. A pista da Hot Wheels era quase 200 reais. Como é que vai comprar um negócio desse pra um moleque que tá doente? Mano, eu peguei febre. Isso é bizarro, sabe? O que acontece com o corpo de uma criança. Eu fiquei doente e minha mãe comprou uma pista da Hot Wheels pra mim. Uma mais barata que tinha, não era da Hot Wheels, entendeu? E aí eu brinquei 3 vezes e joguei fora. Eu joguei no quintal, cara. Uma bosta. Assim, desculpe, né? O horário não me permite, mas é um bananão, cara. Hot Wheels Esse. vai Que tomar isso, no cara? cu. Bananão? Aí você Ó, pegou pesado, velho. Não, aí não. Aí corta essa é parte aí. muito Eu não, chato, eu não cara. consegui nem concluir meu raciocínio por causa dessa desgraça dessa furadeira, mano. Essa serva que tá aqui do lado do meu quarto, mas é sério. Eu não sei nem como finalizar o raciocínio, me perdi completamente, mas é tipo, olha, enquanto for lucrativo pra eles, eles não vão mexer em nada e é mais fácil achar um alvo. Então, se os jogos forem fáceis de culpar pela violência, por como as crianças Faz sentido. sabe? Agora a gente tá literalmente passando por um momento onde tem bolhas alguma coisa dentro do Telegram, dentro do Discord, gente matando gato, esfolando bicho vivo dentro do Discord, e a gente precisa mudar isso de alguma forma. Os caras têm duas soluções burras. Uma, culpar os jogos, o outro, vamos proibir. Tipo, as crianças não deveriam ter acesso a isso. Eles só pegam o problema que existe, eles querem uma solução rápida, então, tipo, censura ou culpa outra coisa. É uma ou outra. Eles não conseguem pensar de forma racional. E é tudo isso por culpa de uma palavrinha que você fala que o outro vai ficar muito bravo, mas é tudo por conta do dinheiro, cara. O dinheiro é o mal da sociedade, ligaram a furadeira de novo. Bom, já que você puxou aí, eu vou puxar uma parada agora, que é uma parada que eu fiquei surpreso que ninguém comentou até agora, que o jogo ele pode ter seus problemas de banimento, ele pode ter seus problemas de violência, mas não significa que ele precisa realmente ser banido do país. A gente tem muitos exemplos disso, como por exemplo o CS, o Source, ele tinha sido banido na Austrália, não sei, na Alemanha ou na Austrália por conta da violência, por dar tiro, como o Oda falou, basicamente. E você pode criar alternativas pra burlar isso e pra deixar o jogo menos violento. O Japão é mestre nisso, um monte de jogo lá, o próprio As Resident versões Evil. censuradas, né? Isso, o Alternativas. próprio Resident Evil, desde o começo, tem opção de sangue verde lá pro Japão. E. Eu sei onde você vai chegar com isso. que você Sangue foi. verde. Bom, e aí o sangue branco. E aí. O sangue branco. E aí, no CS Source Cara. em específico, é muito engraçado. Porque se você joga na Austrália, eu não sei exatamente qual país que é, ao invés de você matar o personagem cair igual um ragdoll, né? Que na época era bem realista, o personagem desmontar no chão depois de morto, ele literalmente se rende. Você acaba com a vida dele, ele se ajoelha, coloca as mãos na cabeça e deita no chão. Não sei se o Andy vai achar um vídeo disso, desse exemplo. Ah, cara, Mas se ele isso é conseguir ridículo, velho. colocar. Cara, nem fudendo que é isso. Eu é não tô ridículo, zoando, eu não tô zoando. Ele literalmente, ele se ajoelha, coloca a mão na cabeça e deita ali. E é isso, essa é a morte do jogo. O jogo não morre. É tosco pra caramba. Mas, pô, pelo menos o pessoal que mora naquele país pôde aproveitar sem ter esse problema do jogo ser banido por lá. E é o que o Japão faz muitas vezes também. Eu teve isso com anime bastante, tipo, eu não sei se vocês, mas eu era tão viciado em Naruto quando eu era pequeno, que quando eu descobri que Naruto era censurado no Brasil, algumas cenas, eu fui assistir o Naruto clássico inteiro via ilegal na internet, e eu descobri muito sangue que no Naruto, eu achava estranho, tipo, tem uma cena do Gaara, um personagem lá da areia, que ele coloca o cara em volta de um caixão, assim, de areia, e ele explode o cara junto com Nossa, a isso daí é furadeira aqui do lado da minha muito casa. tensa essa parte, velho, essa cena. E você fica agoniado. Só que, tipo, cai um monte de sangue preto. Tipo, eu não sei se é preto, se é verde, mas é, tipo, muito escuro. E eu fico, tipo, caralho, o que será que é aquilo? Será que o cara realmente morreu ou não? Aí, quando eu vou na internet assistir o mesmo bagulho, eu descubro que é sangue de verdade, tá ligado? Eu fico, caralho, eu era muito pequeno, não As sabia, sabe? versões de DVD não tinha esses problemas. Não tinha censura? Não. Esse é um dos chamariz da época de comprar o DVD que não tinha problema com censura. Até hoje, o Blu-ray no Japão, que lá vende bastante Blu-ray. Os animes não tem censura em versão Blu-ray. Só na versão TV, normalmente. One Piece teve isso pra caralho, né? Eu lembro do. É o mais famoso de todo mundo que reclama de censura em anime, é o Sanji segurando um pirulito. Fumando um pirulito. É verdade, tem isso. Teve o Asuma também no Naruto. Ele fumava um pirulito.
Isso eu acho foda. É legal, é Isso- legal, E é mano. muito bom ver o Sanji fumando pirulito e as meninas do anime quase semi-nu ali no bagulho. Então, e é outro exemplo. Melhor ter isso do que ser cancelado ou ter um borrão preto na cara. Porque no Jojo tem uma censura num cigarro também. Só que aí o rosto do protagonista fica com uma mancha preta. Caralho. Por que? Eu não lembro por quê. Mas tem. Mas tem. Não, Tem será um que. lanche. Acho que é porque ele é. Ah, é o da parte 3. É um cara todo parrudão, todo beré, só que eu acho que ele é menor de idade. Aí que pega. Pô, podia colocar um pirulitinho, né? Ia ficar mais É legal. verdade, o Jojo tem dessas, né? Dos caras ter porte é. físico absurdo, eles têm tipo 16 anos. Uhum. E os jogos banidos, gente? Tipo, e os jogos? E os jogos Ah, banidos? última coisa, só pra falar. Eu vou dar o exemplo do jogo banido mais recente de todos. O último que foi banido ultimamente, foi ano passado. Foi banido do Japão, o Callisto Protocol. Callisto Oi? Protocol? Eu tenho quase certeza que eu vi essa notícia na época. O jogo, ele se vendeu. Ele é basicamente um Dead Space, só que pior. E Dead Space é basicamente o Resident Evil no espaço, pra quem não conhece. E o jogo se vendeu como violência pura na hora de você morrer. Então toda vez que você morre, você tem animações diferentes de morte, que explode cabeça, acontece um monte de besteira. Tanto é que eles até venderam uma DLC paga pra ter mais animação de morte. Nossa senhora. Tem velho. isso, tem isso. E aí o Japão, ele tinha sido contra isso, porque o Japão não gosta de violência em jogo, tanto é que a gente falou de censura, muito do Resident Evil, Silent Hill, eles têm tudo censura. E o Callisto Protocol, os devs falaram, não, a gente não vai censurar nosso jogo, a arte do jogo ter essa natureza violenta, e então se o Japão não tá de acordo com as nossas regras, ele vai A gente ser não banido vende no no Japão. Japão. Ele não vai ser comercializado no Japão. E essa foi a moral da história. Mas dá pra comprar, né? Sendo japonês, dá pra você comprar um Callisto Protocol pra jogar. Se você não é japonês, Não, se você é japonês, dá pra comprar. Mesmo assim, né? Tipo deve uma Steam da vida, né? deve ter formas de se adquirir, igual tinha aqui no Brasil mesmo com os jogos banidos. Acho que nunca existiu essa cultura do jogo original, né? Assim. Exatamente. Só Nem, que acho que nossa, um mercado que nem. Pô, era mais engraçado, porque por não ser regularizado, é tudo questão de acessibilidade também. Porque, cara, a pirataria ela vai existir num ambiente onde não tem como você conseguir comprar um jogo original, porque ele é simplesmente um valor exorbitante. Tipo, até hoje é muito caro, R$ 300 em um jogo que acabou de ser lançado é um absurdo, é surreal. As pessoas normalmente não têm acesso a esse dinheiro pra poder comprar um jogo pro lançamento, sabe? E aí as pessoas vão recorrer à pirataria. Só que a pirataria, ela traz outras consequências negativas, né? A gente não sabe muito bem. Eu não tô falando, tipo, a empresa vai falir por causa da pirataria. Eu tô falando mesmo de, tipo, caralho, eu sou uma criança de 8 anos de idade, eu tô jogando um GTAzinho San Andreas que literalmente eu buzino pra uma moça e rola um carro balançando ali. Então, eu não sei, mano, se foi tão legal assim, sabe? No fim das contas. Vocês entenderam o que eu tô falando ou eu falei besteira? GTA San Andreas é um dos meus jogos favoritos. Não tô falando que deveria ser proibido, mas se todo mundo tivesse acesso ao GTA San Andreas por um valor legal e não existisse a pirataria, e realmente a gente tivesse o bagulho de idade, só quem tem idade pra jogar o GTA San Andreas teria jogado, sabe? Porque eu Não, acharia acho que justo. não. Acho que não. Não, obviamente, ó, seu pai pode comprar pra você e você vai jogar, né? Não falo nem por isso. Época do Xbox 360 eu tinha original. E eu tinha o quê? Menos de 10 anos. Eu ia lá, pegava um jogo mega violento, GTA 4. Eu comprei numa loja física, na Finac, na falecida. E foi de Finac. Boa, né? Aí. Foi Meu de. Deus do céu. Entendeu? Porque é fina. Aí, beleza, né? E eu ia lá e eu comprava e sempre me venderam numa boa. Nunca teve esse problema. Por isso que eu falo, com cinema foi bem mais rígido. Esse negócio tinha que estar com acompanhante, pelo menos na minha cidade, né? Mas. Eu acho que é porque é muito por causa da natureza, né? O cinema você pode ser pego lá, tipo, como é que o dono do cinema vai explicar pra polícia se tiver uma Exato. criança assistindo? Uhum. No caso de vender jogo, é só se for pego no pulo. Pior que é. Então, nunca teve muita rigidez, pelo menos nas lojas que eu ia pra comprar, mesmo original. Não, justo, é porque eu não tive essa visão, é porque eu nunca comprei jogo original antes da Steam, porque eu era muito pobre e eu sempre comprei jogo pirata, tá ligado? Uhum, Então não tive essa visão aí. Mas no mundo ideal seria assim, né? Seria. Ah. Exatamente. Mas no mundo ideal também todo mundo teria acesso por valores justos às coisas. Só que. Então a gente vive no mundo ideal. E você tem que te corrigir numa parada, meu amigo, que você errou. Hum, Não é 300 mais um jogo. é
490 a porra do Zeldinha, cara. 350 e 400 no Switch. Nossa senhora, cara. Inclusive você comprou, né? Vamos mudar aqui o tópico pra jogos que a gente anda jogando. Fala aí, Renato, vai. Eu Vai, começo? Entrega. Porque ele não Você jogou entrega ainda. aí, Eu não joguei, não Entendista, chegou. safado. Não chegou. Entendi. Cretino, cara. Não Cretino. chegou, cara, não chegou. O cara comprou mídia física ainda, mano. Olha o nível do ser humano, mano. Comprei mídia física porque o valor de revenda é retro gaming daqui 10 anos eu vendo pelo dobro. Bom, Senhora. tô jogando em stream. Nossa, minha voz até ficou zoada. É Silent Hill 3. Vou botar até aqui na tela. Uhum. Dá seus takes aí sobre Silent Hill 3, um resuminho. É pior que que o você acha? 2. Tem diálogos bobos e a atuação. Atuação não falo, né? Voice acting não é da hora. No geral, um jogo pior que o 2. Mas é divertido. Eu ainda não zerei, vou zerar na próxima stream. Oda, o que você tá jogando? Atualmente eu estou jogando Godot Engine. Isso não é um jogo, cara. Pra mim é uma delícia, mas eu não tô jogando nada. Se acostumem, tá? Eu dou várias pausas em videogames, mas depois quando eu começo a jogar, eu jogo por muito tempo. Só que eu não tô jogando nada ultimamente. Eu tentei jogar o Minecraft lá, um Pixelmon, mas acabei parando também. É verdade, né? Você falou no último episódio. É. E você, Ryan Red? Eu tô jogando um joguinho chamado Soulstone Survivors. Ele é tipo um joguinho de arena bullet hell, assim, que você pega uns personagens, daí você entra numa arena e vai aparecendo um monte de bicho pra você sair matando e criando build. O que você falou? Ele é tipo um bullet hell. Caixinha de areia? Quê? Você falou caixinha de areia? Não, eu falei, tipo, entra numa arena. Ah, Qual o numa nome do arena. Aí é um joguinho bem divertido, assim, ele tem Qual o nome dele? Soulstone Survivors. Desculpa, é porque eu pensei que você tinha traduzido Sandbox. Aí eu ia falar, cara, como assim? Eu te ia achar mais estranho. É um joguinho bem de boinha. Ele é só de fazer build, ficar matando bichinho e tudo mais. É tipo Vampire Survivors. É tipo isso mesmo. Uhum, parece legalzinho mesmo. Da hora, da hora. E você, Andy? Eu não tô jogando. Nada? Pior que eu acho que eu devo ter jogado alguma coisa essa semana, mas eu não lembro, mano. Semana foi uma bagunça. E Assassin's Creed? Você não ia jogar? Mano, eu não tenho tempo, tá ligado? Tô trabalhando muito. Eu joguei, tipo, o iniciozinho uma noite e parei. Então nem fala que eu joguei. Joguei muito pouco, bateu mó sono, eu fui dormir. E aí, trabalhar, né? Trabalhar, assim, fazer vídeo, editar, essas coisas. Uhum. Mas acho que essa semana, depois que acabar esse mês aqui que tá bem perto de acabar, eu vou ter um tempinho a mais pra poder jogar de novo. Mas agora, em questão de jogar, a gente tá pensando em alugar um servidor de Mine pra poder jogar um Minezinho Vanilla. Ficar minerando nas horas vagas é sempre bom, tá ligado? Então, acho que essa semana esse pau vai rolar um Minecraft. Tá todo mundo aqui convidado, inclusive o Oda, Renato. O Juan já vai, né? Boa, Yes. boa. E aí, galera, eu sou o Oda e Pimba. Bom, Isso, se você assistiu o acabou? podcast até aqui, deixa um comentário aí pra gente. Muito obrigado pelo watch time. Dá um feedback também sobre esse episódio, que eu acho que ele foi o mais diferente de todos. Me digam se vocês gostaram da furadeira ou não. E é isso, gente. Eu gostei da furadeira. Bom resto de domingo pra vocês que estão assistindo a gente até agora. Tchau.